Paz e alegria, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu amigo, minha amiga, nós veremos agora o segundo sacramento de Estado, que é o sacramento do matrimônio. Ok. Deus é o autor desse sacramento. De fato, foi o próprio Deus quem criou o homem e a mulher e os uniu em matrimônio. Se você for lá no início da Bíblia, você verá que, ao criar o homem, Deus sentiu-se insatisfeito porque nenhuma outra criatura completava o homem. Aí Deus percebeu que não era bom que o homem ficasse sozinho. Então, ele disse ao homem: eu vou te dar uma ajuda que te seja adequada. Ou seja, alguém que seja como você, Adão. Alguém que te ajude, Adão. Alguém que te ajude a viver. E ele fez a mulher. Quando Adão acordou, ao ver Eva, o próprio Adão exclama feliz da vida: eis agora aqui os ossos de meus ossos e a carne da minha carne. Essa expressão, ela foi sem dúvida a primeira declaração de amor do universo. Adão sentiu-se feliz e completo em sua carência. E por isso então Deus disse a Adão que o homem deveria deixar o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não seriam mais que uma só carne. Quer dizer, uma só carne significa que eles são uma só realidade, uma só vida, uma união perfeita, dois numa só carne. E quando Deus uniu o primeiro casal, ele disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. É nessa passagem bíblica, meus irmãos, que está o sentido mais profundo do casamento. Frutificai quer dizer crescei e multiplicai. Ou seja, Deus quer que o casal, na união profunda do seu amor, cresça e se multiplique nos seus filhos. Isto mostra-nos que a primeira dimensão do casamento é o crescimento mútuo do casal, que é realizado no seu amor fecundo. Ninguém pode multiplicar sem antes crescer. Como é que um casal vai educar os seus filhos se eles antes não se educaram? Ou seja, se eles não cresceram juntos. E é daí que surge a família com o matrimônio, a mais importante instituição da humanidade. E em qualquer matrimônio, a renúncia ela deve ser feita por ambas as partes. Caso contrário, esse relacionamento poderá estar fadado ao fracasso. Nenhum casamento pode dar certo sem sacrifício. A solidariedade recíproca ela é necessária na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, como eles prometeram no altar. Agora, infelizmente, muitos casais tentam resolver os seus problemas apenas conversando sobre eles, mas não conseguem obter sucesso. Outros estão determinados a brigar, a se expor e até mesmo a se separar, mas não estão dispostos a sacrificar, deixando de lado o seu orgulho. O casal tem que sacrificar a vontade de uma parte, a fim de fazer a vontade da outra. O casamento é uma das maiores bênçãos da vida de um homem e de uma mulher. Mas porque poucos estão dispostos a pagar o preço, poucos verdadeiramente desfrutam dessa bênção. A maioria das pessoas esperam pagar um preço muito baixo. Eu sinto dizer que nunca vão encontrar a verdadeira felicidade no casamento porque não estão dispostos a sacrificar, isto é, a perder, entre aspas,
a perder a curto prazo para ganhar a longo prazo. O casal tem que ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Sem Ele é impossível ser feliz com outra pessoa. A verdade é que as pessoas não podem ser felizes com os outros se não estão felizes com elas mesmas. Elas só podem ser felizes com elas mesmas se Deus estiver no controle de suas vidas. E uma vez que Deus está em primeiro plano na vida do casal, isso acaba acontecendo naturalmente. Portanto, o casal ele deve certificar-se de que seu coração está voltado para Deus. Pois no caso de acontecer algo que venha comprometer o seu relacionamento, o seu coração ainda estará salvo e em boas mãos. Este sacramento é uma aliança matrimonial para a vida toda. É um contrato, é um pacto entre um homem e uma mulher que se une para formar uma família. Ao receberem o matrimônio, os noivos eles devem estar dispostos a fazerem uma aliança para a vida toda e prometerem um ao outro a viverem unidos no amor e na fidelidade até o fim de suas vidas, até que a morte os separe. Veja como a história sagrada é uma contínua procura de Deus pelo homem para celebrar uma aliança com Ele. É por isso que aliança é uma palavra-chave para compreendermos as Escrituras, pois a própria Bíblia descreve as duas alianças, uma no Antigo e outra no Novo Testamento, que foi celebrada pelo próprio Jesus Cristo. Então, quando os noivos, já casados, colocam uma aliança no dedo, isso quer sinalizar aqui na terra esta aliança que Deus quer com o homem. E daí vem toda a profundidade desse sacramento. Profundidade que o próprio Cristo é inserido na vida do casal para ajudá-los a reproduzir em suas vidas a mesma unidade de amor da sua aliança com a igreja. É com muita sabedoria que o autor bíblico descreve o episódio do pecado dos nossos primeiros pais e as suas consequências prejudiciais para a vida do casal. A desordem vem do pecado. Nós vemos que no livro de Gênesis, lá no capítulo 3, do versículo de 1 a 24, nesse livro aparece o aspecto difícil da vida conjugal. Difícil porque exigirá sempre a grandeza dos cônjuges, pois o matrimônio é uma missão. O orgulho se apoderou do homem e da mulher, que queriam ser como Deus. Queriam ser árbitro do bem e do mal, desobedecendo ao Senhor no paraíso. Em consequência, eles afastaram-se do Senhor e brigaram entre si. Adão lança a culpa do pecado sobre Eva, e Eva lança sobre a serpente. Então veja que com isso nós percebemos que pode haver desunião entre marido e mulher, em virtude da perda da fidelidade a Deus. É importante nós termos a clareza de que cada cônjuge recebe o outro ferido pelo pecado. Cada um traz de casa as marcas positivas e negativas da própria educação, traz aquelas lembranças boas e mais do passado, trazem as virtudes, mas também trazem os vícios. E o amor, meus irmãos, ele só é real e verdadeiro quando nós recebemos o outro por inteiro, não somente com as suas qualidades, mas também com os seus defeitos, não somente com as suas capacidades, mas também com suas deficiências, que podem ser restauradas e transformadas pelo amor de Deus. Olha, nós nunca devemos dizer que o outro não tem jeito. Já ouvi muitos casais falarem isso. Ele não tem jeito, ela não tem jeito. Não devemos jamais, em hipótese alguma, dizer que o outro não tem jeito. Quando nós não acreditamos no outro, a nossa falta de confiança recai como uma ofensa ao próprio Deus, que tudo pode. Deus pode recriar cada esposo ou esposa, cada filho ou filha,
enquanto houver alguém que abra a porta da casa para o seu filho entrar e ficar. Todavia Deus, na sua infinita misericórdia, Ele dá ao homem e à mulher a sua graça, para que eles possam realizar a união de suas vidas segundo o seu desígnio. Porém, quando o cônjuge se descuida de sua vida espiritual, e isso acontece tanto na oração como nos pequenos sacrifícios feitos por amor a cada dia, ele vai fazendo voltar o seu velho egoísmo, contra o qual temos que lutar a vida inteira sem descansarmos. Aí nós só veremos as decepções, as desilusões e os defeitos do outro. Esquecido de que no casamento, uma pessoa imperfeita pode contribuir grandemente para o aperfeiçoamento da outra. E isto vale para ambos os cônjuges. Por quê? Porque ambos são imperfeitos. A harmonia no casamento, ela depende muito do conhecimento um do outro. A vida a dois é um contínuo conhecer-se. Ninguém ama a quem não conhece. Infelizmente, inúmeros casais chegam ao casamento sem se conhecerem profundamente, e também isso dificulta o seu entendimento. Mas saiba que Jesus habita com a família cristã. A presença do Senhor nas bodas de Caná significa que Ele quer estar no meio da família, ajudando a vencer todos os seus desafios. E Nossa Senhora ali acompanha com a sua materna intercessão. São João Paulo II dizia que como falta o vinho da alegria nos matrimônios, aonde não há nenhuma disposição ao sacrifício. Então veja só as palavras desse santo, né, São João Paulo II. Como falta o vinho da alegria nos matrimônios, aonde não há nenhuma disposição ao sacrifício. É lamentável, meu irmão, minha irmã, o grande número de separações entre os esposos desistentes, diante das primeiras dificuldades da vida em comum, porque desta forma, sem que as uvas sejam pisadas, não há como chegar a experimentar o vinho da verdadeira felicidade dos esposos. Quem pensa em desistir da vida conjugal, saiba que Jesus exclui a dissolubilidade do matrimônio. As suas palavras, registradas no seu Evangelho, devem ser entendidas como contrárias à dissolução do matrimônio. O que Deus uniu, o homem não deve separar. Mateus, capítulo 19, versículo 6. A indissolubilidade da união conjugal, ela não se fundamenta apenas no Evangelho, saiba disso, mas ela vem também da própria lei natural. A união conjugal, ela é tão íntima e tão plena que ela não admite restrições. Doar-se alguém para constituir uma só carne, com reservas, é incoerência, que o próprio bom senso rejeita. O que se tornou uma só carne e um só espírito, não poderá jamais ser separado, a não ser em grande prejuízo dos dois. Separação sempre é um rompimento. E o rompimento não é vida, mas morte. Separar aquilo que pela própria natureza é ordenado um para o outro, não deixa de trazer graves consequências, graves prejuízos e graves males para os esposos, para os filhos e também para toda a sociedade. Se os pais adotarem o divórcio, seja qual for o motivo, os filhos serão sempre as vítimas desse procedimento irresponsável. Eles pagam pelo erro dos pais, sendo gravemente prejudicados na sua vida psíquica, na sua vida física, na sua vida moral e econômica também. O que se pode e deve rejeitar, meus irmãos, é que a união matrimonial só seja contraída após a devida preparação e com a possível maturidade. Naturalmente, ela implicará sempre um risco, como tudo que é grande implica em risco.
É impossível, porém, fugir ao risco de alguém quer crescer e autorrealizar-se. O matrimônio é fruto de uma escolha livre que cada um fez. É verdade, meus irmãos, que há cônjuges que se escolheram apressadamente e por razões pouco consistentes, mas nunca podemos esquecer que através do sacramento do matrimônio, Deus nos concedeu uma graça da qual nós podemos lançar mão. Cristo tem um só corpo, ele também tem uma só esposa. Daí vem a exigência do casamento cristão com uma única mulher ou de uma mulher com um só marido, que é o espelho da união de Cristo com a sua única esposa, que é a igreja. A indissolubilidade do matrimônio se baseia na indissolubilidade do amor de Deus para com Israel e na nova aliança do amor de Jesus para com a igreja. Então, diferentemente dos sacramentos que nós já estudamos até aqui, os ministros do sacramento do matrimônio não é o padre, não é o diácono, não é o bispo, mas sim os próprios noivos. Veja como é rica essa dimensão. De todos os sacramentos, e que apresenta a dimensão visível e natural mais rica é o matrimônio, pois requer o consentimento, o sim do casal. Como eu disse, não é o sacerdote ou o diácono que faz o casamento, são os próprios noivos que se casam na presença do ministro de Deus. Sem essa profunda realidade humana expressa pelo sim, dito pelo casal, mas um sim pleno, um sim maduro, um sim desejado, não há matrimônio. Esse pode até ser declarado nulo mais tarde, caso falte a condição essencial, que é o consentimento pleno do casal. Sem ela, a própria liturgia do matrimônio fica vazia. Há um salmo na Bíblia que nos dá um dos mais preciosos ensinamentos para a nossa vida. O Salmo 126. Logo no início, esse salmo nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Você sabe qual é o título desse salmo? Não é por acaso que o título desse salmo é A Fonte de Todo Bem, isto é, a bênção de Deus. A igreja, ela não anula o matrimônio validamente realizado e consumado. Quer dizer, quando depois da cerimônia matrimonial for consumado pelo ato conjugal. Nesse caso, o matrimônio é indissolúvel. Se, entretanto, em alguns casos, no momento de celebrar o matrimônio, faltar algum elemento essencial para que o matrimônio seja válido, não houve o matrimônio verdadeiro. Nesses casos, e depois de uma delicada investigação, a igreja pode declarar que nunca houve matrimônio. É nisto que consiste a declaração de nulidade. O matrimônio válido é indissolúvel. Ele não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, exceto a morte. Agora, ocorre com frequência que, devido à má escolha do cônjuge, por motivo que não por amor, ambos muitas vezes não conseguem o ajustamento conjugal e a vida se torna difícil. Nesse caso, quando a incompatibilidade ela é total e ambos estão se destruindo, não resta outra saída que não a separação. Então, nesses casos, a igreja ela tolera a separação, mas sem um novo casamento. Mas nunca o divórcio, por ser contra o Evangelho. Portanto, os esposos eles não estão livres para contrair uma nova união, salvo em caso de declaração de nulidade do casamento pela legítima autoridade eclesiástica.
Na nossa igreja nós temos os tribunais eclesiásticos. Então, muitos matrimônios, eles têm vinho, ou seja, têm bens materiais, por vezes até em excesso. Tem festa, mas falta-lhes o amor. Meus irmãos, mais do que tudo, a união dos matrimônios seja firmado no amor do Senhor e no amor que de cada um brota para o outro. Que cada um cuide mais de fazer feliz o outro do que atender à sua felicidade. Isso não é fácil. Isso requer muita renúncia, a renúncia do nosso próprio egoísmo. Que saiba, cada um também saiba aceitar e amar o outro como ele é, e não como deseja que seja. Que unidos no amor do Senhor, eles façam de suas vidas uma entrega permanente ao amor de Deus, em seus atos, nas suas atitudes e também no seu testemunho, numa vida de oração diária unida. Que o amor que eles vivem seja a grande experiência do amor de Deus. Então, que o Senhor esteja sempre em suas vidas, concedendo a cada família consagrada a fortaleza de abraçar a cruz de Cristo, de selar com Ele a graça da força que renova a fidelidade e o amor à família, pois este é o seu desejo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.